E se uma lei pudesse, de repente, viajar no tempo? Parece coisa de ficção, né? Mas no mundo do direito, essa ideia é bem real e olha, as consequências podem ser gigantescas. Vamos embarcar nessa para entender como funciona essa máquina do tempo da lei. Parece uma pergunta absurda, não é mesmo? Mas essa questão está no coração de um dilema jurídico muito real. Para ficar mais claro, vamos imaginar um cenário. Então a gente volta para 2010. Uma pessoa decide investir e faz tudo certinho, seguindo a lei ao pé da letra. Ela confia numa regra clara do governo que dava um incentivo fiscal. Ou seja, ela agiu de total boa-fé, planejando a vida com base nas regras do jogo daquele momento. Aí, 10 anos se passam. De repente, o chão some. O STF muda o entendimento e diz: sabe aquela interpretação da lei? Estava errada desde o começo. A regra que a pessoa seguiu honestamente é basicamente invalidada. E o impacto disso é devastador. E o resultado é esse: chocante. A pessoa que não fez nada de errado agora tem uma dívida impagável por causa de uma mudança de entendimento da lei. E isso nos leva direto para o centro do problema. E esse slide mostra perfeitamente o conflito. De um lado, tem o argumento da justiça. Se a interpretação estava errada, o benefício foi indevido e precisa ser corrigido. Mas do outro lado, a gente tem necessidade de estabilidade. Como alguém consegue planejar a vida se as regras do jogo podem mudar o passado a qualquer momento? O sistema jurídico precisa ter uma saída para isso. E a solução para esse impasse começa com um princípio fundamental, um verdadeiro escudo contra o caos e a incerteza jurídica. O nome desse conceito todo é retroatividade. Basicamente, é quando a lei age como uma máquina do tempo, voltando para alterar o que já aconteceu. O normal, o padrão, é a lei olhar sempre para frente. Esse slide aqui deixa a diferença bem clara. A prospectividade é a regra. A lei nova vale daqui para frente. A retroatividade é a grande exceção. A lei nova volta no tempo para mexer no que já foi feito. E existe um motivo muito forte para ela ser uma exceção. Essa proibição, gente, é como se fosse a viga mestra da nossa sociedade. Olhando a tabela, a gente vê que ela protege, primeiro, a segurança jurídica, que é a nossa capacidade de planejar o futuro sabendo quais são as regras. Depois, a justiça, com quem agiu de boa-fé, para não punir alguém por algo que era legal na época. Também sustenta a confiança legítima no sistema, porque sem isso, ninguém acreditaria nas leis. E, por fim, garante a estabilidade econômica. Imagina fazer investimentos ou contratos sem regras previsíveis. Seria o caos. Mas e se essa máquina do tempo da lei pudesse ser usada para o bem? Para consertar um erro do passado, por exemplo? Pois é, agora a gente vai ver quando isso pode acontecer. A resposta é não. O direito é mais sofisticado do que uma simples proibição absoluta. E aqui está o pulo do gato. A regra geral proíbe a retroatividade que prejudica, mas a lei pode, e muitas vezes deve, voltar no tempo quando é para beneficiar alguém. O interessante aqui neste slide é ver como essas exceções funcionam na prática. Seja para estender um direito civil como o direito à herança para todo mundo, seja para reduzir um imposto ou, o que é muito importante, para diminuir uma pena criminal. O objetivo é sempre o mesmo: reparar uma injustiça ou aplicar uma regra que é mais favorável para a pessoa. E no direito penal, isso é tão sério, tão fundamental, que está gravado na nossa Constituição. E é uma cláusula pétrea, ou seja, não pode ser mudada. A proteção do indivíduo contra o poder do Estado aqui é máxima. A lei penal só pode viajar no tempo para ajudar, nunca, jamais para prejudicar. Mas calma lá, mesmo uma lei que vem para ajudar, não pode sair derrubando tudo pelo caminho. Existem barreiras, proteções fundamentais que simplesmente não podem ser ultrapassadas. Esses 5 impedimentos são como os guardiões da estabilidade. Eles garantem que, ao tentar consertar um erro, a nova lei não acabe criando uma injustiça ainda maior. E o primeiro deles, talvez o mais importante para o nosso dia a dia, é o famoso direito adquirido. Pensa no direito adquirido como uma fortaleza pessoal. É algo que já se tornou seu, que já faz parte do seu patrimônio. Sabe, sua casa, sua aposentadoria que você já recebe. Uma lei nova não pode simplesmente invadir essa fortaleza e tomar o que você já conquistou com base na regra antiga. Ok, já vimos a teoria. Agora vamos ver como os tribunais fazem para equilibrar todos esses princípios em casos da vida real. Aqui a gente vê o equilíbrio em ação.
No caso da herança, a nova regra, que era benéfica, se aplicou a um processo que ainda estava rolando, mas não pôde mexer num caso já finalizado. Isso é protegido pela coisa julgada, uma decisão definitiva. Já no caso do imposto, foi a confiança legítima que protegeu as empresas. Como elas seguiram a interpretação oficial da época, não podiam ser punidas depois por uma mudança de rota. E no direito penal, não tem meio termo, não tem equilíbrio. A regra é de ferro, como a gente vê aqui. Uma lei que ajuda o réu sempre volta no tempo. Uma lei que piora a situação dele nunca volta. É uma via de mão única, e a direção é sempre a favor da pessoa. Então, beleza. Juntando todas essas peças, o que a gente pode concluir? Como o direito realmente lida com essa questão do tempo? O ponto crucial é este. O sistema não escolhe um lado ou outro. Ele tenta construir uma ponte bem sofisticada entre esses dois valores. Ele permite que a gente corrija injustiças com a retroatividade benéfica, mas ao mesmo tempo protege nosso futuro com barreiras como o direito adquirido e a segurança jurídica. E olha que legal, dá para resumir tudo isso numa ferramenta bem prática. Para qualquer situação, a gente pode seguir esses 4 passos para entender se a lei pode ou não viajar no tempo. É basicamente essa lógica que os juízes usam para resolver esses dilemas tão complexos. E no fim, a gente fica com essa reflexão. A lei precisa evoluir, precisa mudar para ser mais justa. O grande desafio que a gente explorou aqui é garantir que essa evolução consiga curar as feridas do passado sem abrir novas feridas no presente, mantendo sempre esse delicado equilíbrio entre corrigir o que passou e proteger o que está por vir.